E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? É isso aí. Bora lá desvendar mais essa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está pegando fogo na internet. É sobre política brasileira, mas com um tempero internacional. Temperinho dos Estados Unidos no meio, né? Exatamente. A gente vai falar sobre o Eduardo Bolsonaro e a viagem dele para os UE e como isso supostamente está ligado àquela decisão sobre as tarifas americanas. Parece que o nome do Eduardo Bolsonaro tá em tudo, né? Mas a gente tem que separar o joio do trigo, né? Com certeza. Yeah. E para entender essa história toda, a gente vai se basear bastante no que está sendo discutido no canal do YouTube do Samuel Borelli. Ele tem uns vídeos bem interessantes sobre esse assunto. O Borelli sempre trazendo a polêmica pra gente, né? Mas com informação de qualidade. Então a nossa missão aqui é analisar tudo com calma, entender as alegações, ver o que realmente aconteceu e ouvir o que os especialistas estão falando. A gente vai te dar todas as peças do quebra-cabeça pra você montar sua própria opinião. Isso aí. A gente não quer ninguém repetindo o que ouviu por aí sem entender a história direito. Tem informação é poder, né? É isso aí. E um dos vídeos do Borelli que a gente vai usar como base é: no lugar dele, eu me aposentava agora. Que título provocador, hein? Já mostra que o bicho vai pegar. Então vamos começar pelo começo. O que o Eduardo Bolsonaro falou sobre essa viagem? No vídeo dele, ele diz que passou basicamente o dia inteiro em reunião em Washington, D.C. Ah, tá. Só isso. Mas ele dá a entender que essa reunião era para influenciar a política americana contra o Lula e o Alexandre de Moraes. Interessante. E o que mais? E aí que entra a polêmica. O título e a miniatura do vídeo do Borelli falam de revelações exclusivas direto da Casa Branca sobre o Trump e o Moraes. Caramba, parece que o Eduardo tinha informações bombásticas, hein? É essa a impressão que passa. Mas aí a gente tem que analisar o que o Trump falou na mesma época. É, outro lado da moeda. Exato. Pouco tempo depois, o Trump anunciou publicamente que tinha passado o dia em reuniões com a equipe econômica dele para definir as novas tarifas comerciais. E adivinha, o Brasil recebeu uma taxa de 10%. 10%. É bem menos do que a gente ouve falar por aí. É bem menos do que muitos outros países receberam. Aí que começa o desencontro de narrativas. Peraí, então enquanto o Eduardo estava supostamente articulando contra o governo, o Trump estava definindo uma tarifa favorável para o Brasil. E essa tarifa de 10% foi uma das mais baixas, viu? E qual foi a reação do pessoal? A galera da direita, tipo a Júlia Zanata e outros apoiadores do Bolsonaro, começaram a dizer que essa tarifa baixa era resultado do trabalho do Eduardo Bolsonaro nos EUE. Faz sentido, né? Se ele estava lá para defender os interesses do Brasil. Mas o vídeo do Borelli questiona essa versão. Ele pergunta: será que a viagem do Eduardo, que era para prejudicar o Lula e o Moraes, acabou coincidindo com resultados positivos para o Brasil? Tipo, a tarifa baixa e o EUA dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. A gente tem que analisar as coincidências também, né? E o Borelli ainda provoca, sabe? Ele questiona o que o Eduardo está realmente fazendo nos EUA. E por que os apoiadores dele ainda defendem ele? Provocações à parte. Qual foi a resposta do Lula a tudo isso? O Lula foi bem firme. Ele falou sobre a soberania do Brasil, a importância do multilateralismo e a necessidade de se proteger contra o protecionismo. Mas ele também disse que o Brasil vai dialogar com todas as nações de forma respeitosa e de igual para igual. Uma resposta bem equilibrada, né? Mostrando que o Brasil não vai se curvar a ninguém. Enquanto isso, o que estava rolando aqui no Brasil? No Congresso foi aprovada uma lei baseada na reciprocidade econômica. Basicamente, ela permite que o Brasil aplique tarifas semelhantes aos países que taxam muito os nossos produtos. E essa lei teve apoio de vários partidos, menos do PL, do Bolsonaro. A famosa olho por olho, dente por dente. Bem mais ou menos por aí. E a galera do mercado, como reagiu a essa história toda? O mercado americano sentiu o impacto. O índice SP500, que é um dos principais indicadores da Bolsa de Valores dos EUA, caiu bastante. Ações de empresas como Apple, Amazon e Meta despencaram, como a Fox News reportou. Nossa, então na decisão do Trump sobre as tarifas teve consequências sérias, hein? Sim, e isso mostra que essa história não é só sobre política, mas também sobre economia. Voltando ao Eduardo Bolsonaro, você lembra daquela história dele indo para a Copa do Mundo no Catar logo depois da derrota do pai dele? Lembro, foi logo depois das eleições, em meio a protestos e alegações de fraude. E tinha aquele boato de que ele estava levando pendrives com vídeos em inglês para mostrar as fraudes, né? Muita gente da direita acreditou nessa história. Mas e aí o que isso tem a ver com as tarifas? É que as narrativas sobre essa decisão do Trump foram mudando. Primeiro, diziam que o Trump ia prejudicar o Brasil por causa do Lula. Depois falaram que o Eduardo tinha conseguido a tarifa baixa e teve até uma terceira versão, que não durou muito, de que o Trump não queria prejudicar o Mercosul.
Muita especulação, né? E o Borelli usa a navalha de Ockham para tentar explicar isso. Navalha de Ockham. O que é isso? É um princípio que diz que a explicação mais simples geralmente é a mais provável. Nesse caso, a explicação mais simples seria que o Brasil não é um concorrente industrial direto dos UA e por isso recebeu uma tarifa menor. Sem teorias da conspiração. Exato. Enquanto isso, o Ciro Nogueira estava articulando para tentar tirar o Lula do poder. Caramba, a política brasileira não para, né? Nunca para. Parece que a estratégia do Ciro não era um impeachment, mas esperar a popularidade do Lula cair. E como eles iam fazer isso? Uma pesquisa da Quest mostrou uma queda na popularidade do Lula e essa pesquisa foi muito divulgada pela mídia pró-Bolsonaro. Entendi. Usando a mídia a favor dele. Só que depois saiu outra pesquisa da Quest mostrando Lula na frente nas pesquisas para presidente e essa segunda pesquisa não teve a mesma repercussão na mídia pró-Bolsonaro. Que conveniente, né? E o vídeo do Borelli mostra um exemplo disso. Um deputado pró-Bolsonaro divulgou a primeira pesquisa da Quest, mas depois desqualificou outra pesquisa da Quest dizendo que não era confiável. Mostrando a que vieram, né? E o Ciro Nogueira ainda deu uma declaração para a CNN dizendo que vai lutar para tornar o Bolsonaro elegível de novo, mesmo que isso cause instabilidade econômica. Parece que o Ciro está disposto a tudo, né? E ele ainda falou sobre a reforma tributária, sugerindo isentar quem ganha até R$5.000 e taxar quem ganha mais de 50 mil. Uma proposta popular, né? Visando ganhar apoio político contra o Lula. No fim das contas, a gente viu muita coisa nesse deep dive, né? Vimos? A gente analisou as alegações do Eduardo Bolsonaro, as ações do Trump, as diferentes interpretações da tarifa baixa, as reações aqui no Brasil e o contexto econômico internacional. E tentamos te mostrar os diferentes lados dessa história sem tomar partido. Exatamente. A gente quer que você tire suas próprias conclusões. E aí, o que você acha de tudo isso? Qual a explicação mais plausível para essa história toda? Deixe sua opinião nos comentários. E não esquece de dar like no vídeo. E para quem quiser um resuminho do que a gente viu hoje, analisamos as alegações de Eduardo Bolsonaro sobre sua influência nas tarifas americanas, contrastando com as ações e declarações de Donald Trump. Discutimos as diferentes interpretações da tarifa relativamente baixa aplicada ao Brasil, as reações políticas no Brasil e o contexto econômico global. Também abordamos as estratégias políticas em curso no Brasil, como a tentativa de Ciro Nogueira de mobilizar o mercado contra Lula e a dinâmica da divulgação de pesquisas de opinião. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima!